Olá, povo de Deus, turma memorável. Eu sou o pastor João Paulo Quintela e estamos de volta para a gente conversar sobre liderança cristã. Hoje, a nossa temática é tão especial quanto todas as outras. A gente vai falar sobre a conquista da liderança, ou seja, o caminho mais rápido para a gente conquistar uma liderança é solucionando os problemas da equipe e aqueles que aparecem em nossa frente, tá? A vida não é fácil. Eu vou começar falando sobre isso, porque muitas vezes nós idealizamos algo que de fato não acontece. A vida é extremamente difícil e complicada. Só que muitas vezes nós romantizamos demais e achamos que a nossa caminhada aqui, a nossa jornada aqui é muito fácil de ser resolvido. Porque, de repente, quando nós fomos criados, educados, talvez a gente foi poupado de alguns obstáculos. Pessoas que se preocupavam tanto com a gente a ponto de não nos deixar aprender com os obstáculos da vida. A verdade, meu povo, é que a vida não é fácil para absolutamente ninguém. E se já é complicada para pessoas comuns, para qualquer indivíduo, para os líderes, as dificuldades se multiplicam, são ainda mais complexas, são ainda mais presentes na rotina. Porque assim, olha, um indivíduo comum, ele vai pensar sempre no eu, o que eu preciso resolver, a minha família, olha só o que está acontecendo na minha casa, o meu emprego, eu não posso perder, eu tenho que pagar as minhas contas, os meus boletos. Já o líder, ele precisa visualizar o macro, ele precisa pensar, além de si, ele tem que pensar nos outros, ele tem que pensar em situações e soluções para a equipe, para os seus liderados, para os membros da sua igreja, para aqueles que estão debaixo da sua liderança. E quando o líder pensa nos outros ou coloca esse nós, ele não traz somente as coisas positivas, ele também traz os seus problemas. E é por isso que, se para um cidadão comum, para um indivíduo comum, os problemas já batem à sua porta todos os dias, imagina só um líder que tem que se preocupar com esses mesmos problemas na sua vida e também com os problemas rotineiros dos seus liderados, dos seus membros, da sua equipe. Se liga como é complicado para um líder. Se liga o peso da responsabilidade de todo líder. Alguém vai dizer que é raro ver um líder passar 2 dias sequer, somente 2 dias, 48 horas, sem problema algum, sem atravessar uma crise, sem precisar resolver uma dificuldade. Agora sim, a gente precisa entender que esses problemas na vida do líder, eles só se tornam problemas quando a gente permite, quando a gente entende que esses problemas vêm para nos derrubar, vêm para puxar o nosso tapete. Sabe por quê? Porque todos os problemas que chegam até nós, eles trazem consigo muitos benefícios, diversas oportunidades. E todo líder precisa encontrar cada oportunidade em meio às crises, em meio às lutas. Aí o John Maxwell ele vai falar que os problemas, as adversidades, nos colocam em contato com nós mesmos. A gente consegue descobrir muitas verdades através dos problemas. Além disso, esses problemas nos colocam em contato direto com as oportunidades. É sobre isso que eu quero falar com você, esses 3 pontos, como eu vejo o problema ou a adversidade para a minha vida, como eu entro em contato com o outro através dos problemas e também como eu percebo todas as oportunidades através das adversidades. Vamos lá. O primeiro passo é o que eu aprendo com os problemas. O que eu consigo extrair de positivo em meio às lutas e adversidades. E o primeiro ponto que eu vou destacar é que quanto mais próximo, mais fácil de resolver o problema. Gente, é o seguinte. Enquanto você estiver na função, no papel do líder, você precisa estar totalmente conectado com os seus liderados. Porque se eu estiver desconectado dessas pessoas, eu também estarei desconectado dos seus problemas. E quando isso acontece, eu perco o tato, eu perco o relacionamento, eu perco a confiança das pessoas. Então decida aprender isso agora, enquanto dá tempo.
Se aproxime das pessoas, se aproxime dos seus problemas, perceba o que essas pessoas estão atravessando, busque soluções junto com essas pessoas. Ao invés de ficarmos na nossa casa, no nosso escritório, no nosso gabinete pastoral, ao invés de a gente ficar só pensando e idealizando eventos, congressos, vamos até onde as pessoas estão. Vamos fazer visita em suas casas. Vamos nos hospitais, se for preciso. Vamos estar perto, estar próximo. Vamos ter Jesus como nossa referência. Ele não ficava só no templo. Ele não ficava só descansando. Ele estava caminhando no meio do povo. Ele ia na praia, ele ia na praça, ele ia no templo, ele ia em todos os lugares onde as pessoas estavam. Então nós, como líderes cristãos, que temos Jesus como referência, precisamos caminhar junto com a nossa liderança, com aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós precisamos sentir, nós precisamos ser afetados com aquelas pessoas. O que está afetando os membros da nossa igreja? O que está afetando os membros do nosso grupo pequeno? O que está afetando aqueles que estão debaixo da nossa liderança também deve nos afetar. O texto bíblico vai dizer que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu só vou poder me alegrar se eu compreender o que eles vivem, o que eles querem, o que eles sentem. E o texto bíblico vai dizer que eu preciso chorar com aqueles que choram. Sabe como? Eu, como líder, vou conseguir chorar com a minha liderança ou com os meus subordinados quando eu sentir o que eles estão sentindo. Quando eu for afetado na carne com aquilo que eles são afetados também diariamente. Não dá para a gente liderar distantes. Não dá para a gente liderar num pedestal enquanto as pessoas estão lá embaixo. Precisamos nos igualar e buscar essas pessoas, caminhar juntos, ouvir, conversar e compartilhar. E só assim eu vou conseguir tomar boas decisões. Em meio aos problemas, em meio às lutas, sentindo o que eles sentem, sendo afetado com aquilo que afetou a sua vida. Assim nós vamos tomar excelentes decisões em prol do outro, em prol da nossa liderança. Vamos seguindo em frente. O segundo ponto que eu quero destacar para você é, na liderança, teremos sempre muitos problemas. Eita, Jesus! E agora, pastor? Não quero mais, não. Acho que eu não estou mais afim de ser líder, não. Quando eu ministrei isso aqui a primeira vez, depois que eu compartilhei essa verdade do ponto 2, umas 3 pessoas falaram justamente isso. Pastor, eu não quero mais ser líder. Porque muitos entendem que liderança é a primeira fase somente. Ou seja, a posição, a função, o status. E não é. Eu tenho que galgar degrau por degrau. E quanto mais eu galgo degraus, quanto mais eu subo degraus, mais eu percebo a importância da liderança na igreja e na vida das pessoas. Pois bem, vamos lá. O segundo ponto, na liderança teremos sempre muitos problemas. Eu quero compartilhar aqui um texto do John Maxwell, que vai ilustrar bem isso, essa história que eu acabei de citar para vocês. Diz assim, ó: se você consegue sorrir sempre que algo der errado, ou você é um bobo, ou trabalha fazendo concertos. De minha parte, eu diria que você é um líder em potencial, pois a vida de um líder é justamente assim. Quando vê um problema, já se alegra, porque sabe que é a sua missão, sabe que é a sua função resolver, solucionar os problemas. Lidar com problemas é a sua rotina, e esperar algo diferente disso é improvável. Portanto, se você é um líder, não se surpreenda quando os problemas surgirem, pois é sua responsabilidade resolver. E aí, líder, foi isso que contaram para você sobre liderança? Ou disseram que é muito bom ser líder porque você só manda? Ou os líderes que vêm à sua mente são aqueles pastores, líderes, patrões, que ficam só no escritório, ou só no púlpito, ou só nas reuniões, ditando como tem que ser? Se assim for, eu sinto muito, mas
não te contaram a verdade sobre liderança. Seja muito bem-vindo ao mundo da liderança. Resolver problema é a sua rotina. Dando sequência aqui, eu vou para o terceiro ponto, que é justamente devemos confiar que sempre há uma solução. Quando os bons líderes eles estão concentrados resolvendo seus problemas ou procurando soluções, é como se eles estivessem olhando para dois quebra-cabeças, tentando resolver e encaixar peça por peça. O primeiro quebra-cabeça é o problema imediato, é aquilo que ele precisa imediatamente resolver diante daquela situação, dos seus liderados ou da sua instituição, igreja, enfim. É aquela situação que precisa se resolver naquele exato momento. Então, eles precisam resolver aquele quebra-cabeça. Porém, e aqui é onde tem a grande sacada dos grandes líderes, é que eles procuram encaixar as peças do primeiro quebra-cabeça, porém, olhando para o contexto, olhando para o segundo quebra-cabeça, olhando para o macro, olhando para toda a situação, olhando para tudo aquilo que está acontecendo para além daquele problema imediato. Vou dar um exemplo. Quando uma mulher ou um homem na sua igreja, por exemplo, que está debaixo da sua liderança, perde o cônjuge, você precisa resolver um problema de imediato. O consolo da perda de imediato. A palavra para o sepultamento. O acompanhamento durante o sepultamento. Olhar todo aquele contexto do cemitério, plano funerário. Tudo isso faz parte do primeiro quebra-cabeça. Ou seja, do problema imediato, da solução do problema imediato. Mas quando nós resolvemos este problema de imediato, ou procuramos resolver, ou estamos concentrados na solução deste problema, nós devemos olhar para o outro quebra-cabeça. Enquanto eu resolvo essas peças, eu já tenho que perceber o macro, o quebra-cabeça número 2, que é justamente daqui a um mês, daqui a uma semana, como é que eles estão vivendo sem aquela presença que já estavam acostumados durante anos. Ou seja, eu soluciono um problema imediato, pensando no macro, pensando no contexto maior, em algo mais amplo, percebe? Quando eu vou aconselhar um casal que está atravessando uma crise, eu vou pegar as peças desse quebra-cabeça, tentando resolver a situação de imediato, se foi adultério, se foi agressão, se foi palavras baixas, enfim, seja o que tenha sido, eu procuro solucionar esse problema. Porém, olho para o macro, olhando para uma possível separação e divórcio, olhando para uma restauração na sua família, olhando para os filhos, olhando para o que pode acontecer dependendo da consequência desse relacionamento, dessa crise entre o casal, entende? Então, os bons líderes não olham somente para uma situação. Nós devemos olhar para o macro e sempre com uma convicção. Sempre existe solução. Primeiro, porque nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso que nos mostra e nos revela, nos direciona, nos orienta para as melhores soluções possíveis. Se eu estiver atento à voz de Deus, consciente dos propósitos de Deus, eu consigo encontrar solução sempre. Vai ser fácil, pastor? Não, não vai ser fácil. Mas é possível, porque sempre há uma solução, tá? Por isso que nós precisamos observar que um pequeno problema, algo que pode parecer minúsculo, está relacionado com coisa muito maior, com um cenário muito mais amplo. E aí é interessante aqui, eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, John Maxwell, ele vai falar o seguinte, ó. Isso significa que se você acredita que vale a pena resolver um problema e que conseguirá encontrar respostas para ele, seguirá motivado até solucioná-lo. Quando eu sei que sempre existe uma solução, quando eu sei que é possível a gente, como líderes guiados, orientados por Deus, encontrarmos saídas, eu vou continuar motivado, não vou desistir, eu vou atrás em busca de uma solução. E quanto mais você se dedicar a isso, e mais sucesso você tiver, maior será o número de ferramentas que desenvolverá para
a resolução de problemas, pois dessa forma você cria um ciclo positivo de sucesso. Eu sei que vai ter solução. Eu sei que vai ter saída. E eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que confiar nisso. Quando eu acredito, eu não desisto, eu vou em busca, eu procuro, vou para cá, vou para ali. E quando as coisas começam a acontecer, quando as soluções começam a aparecer, eu continuo buscando. E dessa forma eu vou montando um ciclo positivo de como as coisas se encaixam. Poxa, já passei por isso. E eu agi assim, assim e assim. Pode ser que se eu fizer novamente vai dar certo e começa a acontecer coisas boas e positivas. Vamos lá para mais um ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Já falei sobre o primeiro ponto, né? Já falei sobre quanto mais próximo, mais fácil de resolver o problema. Eu preciso estar próximo dos meus liderados. Na liderança, nós teremos sempre muitos problemas. E o 3, devemos confiar sempre que há uma solução. O ponto 2, aqui, ó, nós teremos muitos problemas. Mas o ponto 3 vai me dizer que nós devemos confiar sempre que há uma solução. E o ponto 4 é, nossas ações podem aumentar os nossos problemas. Misericórdia, pastor. Como é que pode um negócio desse? Nós já temos muitos problemas. Nós já enfrentamos e encaramos um desafio gigante como líderes. E mesmo assim, o senhor vem me dizer que as nossas ações, as nossas atitudes podem aumentar ainda mais os nossos problemas? Pois é. Nem sempre a gente vai colher, nem sempre a gente vai conseguir encontrar a saída, a solução exata. Afinal de contas, nós somos falhos, somos aprendizes, estamos em desenvolvimento e ninguém consegue aprender a andar de bicicleta na primeira vez que anda. Tem que cair uma vez, tem que tropeçar outra vez e as coisas começam a acontecer. Um bebê, ele não consegue andar na primeira tentativa. Ele vai engatinhando, vai ficando em pé e cai. Vai ficando em pé e cai. Vai ficando em pé, dá os primeiros passos e cai. Daqui a pouquinho eles começam a andar tranquilamente. Ou seja, vamos errar, vamos falhar. E quando a gente erra e falha, pode ser que os nossos problemas aumentem ainda mais. Claro que quando você olha para a sua vida, como líder, por exemplo, você vai perceber o quanto de erros que já cometeu, o quanto de falhas, de tropeços que já experimentou. E o pior é que, às vezes, esses erros não apenas falham em trazer uma solução, não apenas falham em buscar uma saída, mas também eles agravam aquele problema, eles agravam aquela situação. E aí o John Maxwell vai trazer um ponto para a gente que ele fala: os meus problemas sempre tendem a se multiplicar sempre que eu... Aí eu quero compartilhar contigo aqui. Deixa eu abrir aqui a tela mais uma vez. Quero compartilhar com você aqui. Primeiro, ele vai falar: quando eu ajo dessa forma, os meus problemas se agigantam, os meus problemas aumentam e não se resolvem. E aí, se para ele acontece isso, pode servir para nós de referência. Aliás, de referência não, de atenção, de cuidado, para a gente não cair nos mesmos erros. Primeiro, quando eu perco a minha perspectiva, eu não posso desistir. Eu não posso achar que não vou conseguir. Eu não posso achar que a liderança é alta demais para mim. Eu tenho que continuar, mesmo sabendo das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. Eu não posso perder a minha perspectiva. Depois ele fala: quando eu abro mão de um importante valor pessoal, eu tenho que compreender que a vida é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer posição ou status. Então, eu tenho que valorizar a minha condição de líder e tenho que valorizar todos os meus liderados. Quando isso acontece, quando eu valorizo isso, a tendência é que eu consiga encontrar a solução. Quando eu ajo, quando eu tenho uma atitude diferente disso, a tendência é que eu agrave, aumente ainda mais os meus problemas. Ele fala: quando eu perco o senso de humor, até para a solução de problemas, o bom humor funciona, o bom humor faz parte. Aliás, eu sempre falo isso, eu tenho um treinamento de liderança, que alguns já participaram, inclusive, que está me acompanhando agora,
que eu falo sobre construindo uma liderança memorável. Construindo uma liderança memorável. E um dos pontos é o bom humor. Eu falo do bom humor, porque, meu amigo, você gerenciar gente, pessoas, você administrar, liderar, sem ter um bom humor, sem ser carismático, é muito complexo, é muito difícil. Sentir pena de mim mesmo. Eu não tenho que me fazer de vítima, de coitadinho, como é que pode? Os meus liderados não me ajudam. Aqueles que estão me acompanhando e me seguindo não fazem nada para me ajudar. É tudo sobre mim, tudo eu tendo que resolver. Se fosse fulano de tal, as coisas seriam diferentes. Com ele funciona, comigo não. Para com isso. Para de querer se fazer de vítima, ter pena de si. Culpar outros pela minha situação. A minha liderança não está funcionando, sabe por quê? Porque o governo não presta. A minha liderança não está funcionando, sabe por quê? Porque o governo anterior passou mais de uma década e não fez nada. A minha liderança não está funcionando, sabe por quê? Porque A, B ou C não querem me ajudar. A minha liderança não funciona porque as coisas são isso, isso e isso. Gente, quando as coisas não funcionam na sua liderança, provavelmente você agiu de forma errada. E vou te dizer mais, sabe qual é uma grande possibilidade ou probabilidade de você ter errado? É tentar resolver tudo sozinho. Vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas esse é um problema sério. Nós, líderes, queremos resolver tudo sozinho porque achamos que ninguém pode nos ajudar. Quando eu acho que todo mundo tem culpa, menos eu, que todo mundo tem culpa pela minha incompetência ou pelo meu insucesso, eu estou dizendo, olha, eu não consigo resolver nada. Sabe por quê? Porque a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu não tenho como resolver o que os outros estão fazendo de errado, somente o que eu faço de errado. Ou seja, eu continuo de braços cruzados. Porque se o problema está no outro, como é que eu vou resolver o problema do outro? Eu vou cruzar meus braços, quando ele quiser mudar, vai dar certo. Quando eu falo, não, a culpa é minha. Eu sou o responsável. E aí eu procuro desenvolver como ajudar essa pessoa que está atrapalhando e por aí vai. A culpa não é do outro, a culpa é minha. E por fim, ele vai falar, eu desejo que os problemas sumam em vez de trabalhar para que possam ir embora. John Maxwell vai falar o seguinte, quando eu desejo que os problemas sumam, quando eu me escondo do problema, quando eu desejo que acabe logo o dia para esse problema ficar escanteado e amanhã eu tentar resolver, eles só vão aumentar. Eles só vão aumentar. Pensa aí no cartão de crédito. Você tem que pagar o cartão de crédito hoje. Você não tem dinheiro. Aí você fala, não, tomara que dê logo à noite para eu dormir, para quando for amanhã eu tentar ir atrás de alguma coisa. Deu outro dia, você não conseguiu nada, aí deu outro dia, você só quer que isso se resolva logo, mas não faz muita coisa para resolver. Fica só esperando a noite chegar para você dormir e esperar que as coisas aconteçam sozinho. Sabe o que acontece? Juros em cima de juros. Juros absurdos. E você só aumenta os seus juros. Consequentemente, aumenta o seu problema. Na liderança também. Ao invés de eu ficar tentando e sonhando e orando para que as coisas sumam, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir para resolver o problema. Eu tenho que fazer com que eles vá embora. Não por conta, não como um sumiço, mas porque eu, juntamente com os meus liderados, buscamos uma saída e uma solução e encontramos a melhor resposta. Ele fala o seguinte, olha, ao cometer esses erros, John Maxwell fala, aprendi que eu precisava assumir a responsabilidade de abordar o problema, assumir a responsabilidade pela minha atitude e pelas minhas emoções. E por me esforçar ao máximo por achar uma solução que fosse boa para a minha equipe e para a minha organização. Quando eu descubro cada ponto desse aqui que nós falamos, isso aqui que nós conversamos aqui, eu olho que a culpa não é do outro, eu olho que a responsabilidade não é do outro, eu olho que o compromisso é meu, de resolver, procurar, solucionar, encontrar, juntar, produzir, tá? E eu preciso assumir a minha responsabilidade em cada situação. Vamos lá, mais um ponto que eu quero destacar aqui para vocês, seguindo aqui a nossa sequência, cadê? Tá aí. Seguindo aqui a nossa sequência, é lidar bem com os problemas nos torna
pessoas melhores. Meu povo, as pauladas, os golpes, aquilo que a gente encontra e recebe da vida, aqueles golpes que nós recebemos da vida, aqueles contratempos, adversidades, nos torna mais humildes, nos torna mais conscientes de que nós não somos o centro de toda a terra. Nós não somos o centro e os mais capacitados. Quando a gente encontra um problema, um obstáculo gigante que tira o nosso chão muitas vezes, a gente percebe, poxa, eu não sou o bam. Quando lidamos bem com esses problemas em contrapartida, a grande probabilidade é que esses problemas nos façam evoluir. Então, eu preciso lidar bem com os problemas para me tornar melhor, para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar um estudante melhor, um pesquisador melhor, para me tornar um líder melhor, um pastor melhor, um marido melhor, um pai melhor. Esses problemas aparecem para que a gente possa evoluir e nunca diminuir, involuir, regredir. Não. Eu preciso entender isso, que esses problemas vêm mexer comigo para o meu bem. Quando eu olho, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, quando eu olho lá para, qualquer salmista, quando ele escreve, geralmente os salmos são escritos ali em momentos de angústia. Percebe lá na perícopezinha lá? Momentos de angústia, momentos de dificuldades, de lutas, momentos onde as pessoas estão sendo humilhadas. Quando eu olho para o que escreveu o apóstolo Paulo, ele está escrevendo ali em momentos delicados, de debilidades. Praticamente toda a Bíblia traz essa direção para a gente. Na luta, na adversidade, a gente cresce, a gente evolui, a gente desenvolve um senso de responsabilidade, um senso de compromisso, e a gente vai assumindo compromissos. Será que o apóstolo Paulo estava de boa, sem problemas e sem adversidades, quando ele escreveu as suas epístolas? Ou ele estava preso? Ou ele estava em situação difícil? O João, quando escreve o Apocalipse, ele estava também preso na ilha de Patmos. Enfim, se eu for citar a Bíblia inteira aqui, eu vou encontrar cada um desses pontos. Deixa eu trazer aqui mais uma referência do John Maxwell, que ele vai falar o seguinte, ó. Quando ficamos tentados a evitar problemas e responsabilidades, por parecer um fardo grande demais, lembre-se do jovem que perguntou ao seu mentor, qual é o fardo mais pesado da vida? A resposta? Não ter nada para carregar. Tudo o que você enfrenta permite que você seja confrontado e todo o seu fardo vai definir quem você é de fato. O fardo mais pesado que você pode carregar em toda a vida é não ter nada para carregar, porque cada problema que você passa é um pouco que você cresce, amadurece e é transformado. Dando sequência aqui ao nosso estudo, vamos para o ponto 2 agora. Eu quero falar sobre o ponto 2. Os problemas nos colocam em contato com os outros. Os problemas nos colocam em contato com os outros. Nós falamos agora sobre problemas e eu falei que você pode aprender muito a respeito de si ao enfrentar cada uma das adversidades, dos problemas. Mas também pode descobrir muito sobre outras pessoas com base na maneira como essas pessoas reagem aos problemas. E como você é líder, essas informações de como essas pessoas vão reagir aos problemas é de fundamental importância para você, é vital para você que é líder, uma vez que a reação dessas pessoas vai interferir diretamente na sua equipe. Então eu quero destacar aqui para vocês alguns tipos de pessoas e como essas pessoas reagem aos problemas. Ponto 1. Pessoas que intensificam os problemas. Gente, parece que algumas pessoas têm o dom de piorar a situação. Parece que algumas pessoas, elas têm a capacidade de tornar os problemas ainda maiores. E aí, é como se tudo na vida
a gente tivesse que carregar 2 baldes. Em meio a problemas, todas as pessoas precisam carregar 2 baldes. Um de água, um balde cheio de água, e o outro balde cheio de gasolina. E aí, quando nos deparamos com a faísca de problema, a gente precisa escolher que tipo de conteúdo iremos utilizar para resolver e solucionar os nossos problemas. Será que nós vamos despejar toda a gasolina na faísca e alimentar ainda mais a chama? Ou vamos jogar água sobre essa faísca e apagá-la? Repito, existem pessoas que têm o dom de intensificar os problemas. Então você precisa observar como líder como essas pessoas que estão ao seu redor reagem às faíscas de problemas da vida. Será que elas agem como incendiários? Aqueles que tocam fogo ainda mais, que derramam a gasolina ainda mais? Ou será que essas pessoas que estão ao seu redor funcionam como bombeiros, como aqueles que estão dispostos a apaziguar a situação, a eliminar o incêndio? Todos aqueles que precisam, ou que podem, ou que preferem jogar gasolina no fogo, representam um risco gigante para você, para a sua igreja, ao seu grupo, para a sua instituição. O segundo ponto, o segundo tipo de pessoa, primeiro é pessoas que intensificam os problemas. O segundo tipo de pessoas é aquele que atrai problemas. Aquelas pessoas na sua equipe que enfatizam constantemente, que colecionam, que multiplicam os problemas, elas têm a tendência também de atrair esse tipo de gente. É impressionante como tem pessoas que só chegam para mim, para você, só chegam para a gente para falar de problemas, de coisas ruins, negativas. E o pior é que essas pessoas atraem de fato problemas. Atraem outras pessoas que também trazem problemas ou que só pensam em problemas. Aí é o seguinte, se você é do tipo que não enxerga nada além do problema, sabe o que vai acontecer? Você vai resolver ou vai receber somente problemas. Agora, se você consegue enxergar possibilidades em meio às adversidades, oportunidades boas e positivas, sabe o que vai acontecer? Você vai receber oportunidades boas e positivas, possibilidades de soluções, possibilidade de resoluções. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante, que ela vai falar o seguinte, olha, a primeira regra relativa aos buracos é, se estiver dentro de um deles, pare de cavar. Aí você pode perguntar, tá, mas como é que eu faço para fazer com que esses camaradas parem de cavar, saiam dessa situação? Eu posso tomar a pá da mão deles? Fazer obrigá-los a parar? A resposta é sim, pode. Porém, essas pessoas precisam querer aceitar a mudança, entender que o apoio do líder é fundamental. Sem esse apoio fica mais complicado dele parar e sair dessa situação, tá? Vamos lá. O outro ponto é pessoas que desistem diante dos problemas. Já falei das que intensificam os problemas, já falei das que atraem os problemas, agora eu quero falar das que desistem diante dos problemas. Sempre há uma maneira de resolver um problema. Já falei isso e vou repetir. Sempre existe, sempre há uma saída. Devemos insistir, devemos perseverar, devemos continuar. Não podemos parar. John Maxwell vai falar sobre uma historinha que ocorreu com a sua secretária quando ele lhe pediu um telefone. Olha, eu quero que você me passe o telefone X de alguém aí. Aí ela procurou e tal e retornou até ele. Olha, doutor John, eu não encontrei esse telefone. O que foi que ele resolveu fazer? Tudo bem, ele poderia aceitar essa resposta dela, ou poderia retribuir de alguma outra maneira, demitindo ou encontrando, sei lá, mas ele resolveu ensinar uma lição para aquela mulher, ensinar como fazer para que ela possa aprender a não desistir, nunca desistir. Aí o que foi que ele fez? Claro que naquela época não tinha o Google ainda, não tinha essa facilidade, não tinha o WhatsApp, enfim. Então, ele sentou com ela, folheou a agenda, até encontrar alguns amigos em comuns. Quando encontrou, falou para ela, pronto, olha, tá aqui o número,
fala com essa pessoa porque ela vai ter o telefone de fulano de tal e guarda na tua agenda. Sabe como foi que isso acabou? Mais ou menos assim, ó. Vou ler para vocês. Mais tarde, Bárbara me contou que ela havia aprendido 3 coisas naquele dia. Primeira, que sempre há uma solução. Segunda, nem sempre é fácil encontrar a solução. E terceira, ela estava determinada a nunca mais repetir aquele erro e nem transferir o problema para outra pessoa. Em vez disso, iria oferecer a solução. Bárbara estava disposta a mudar. E naquele dia, ela passou de observadora a solucionadora de problemas. Em outras palavras, ela assumiu a responsabilidade de encontrar soluções. Olha aí, gente. Coisas simples do nosso dia a dia têm muito a nos ensinar. Ela apenas era observadora. Ela via as pessoas encontrando as soluções. Ela via as pessoas resolvendo os problemas. Só que depois dessa experiência, ela decidiu que não seria mais observadora daquilo que os outros tinham para ensinar. Ela sim seria a solucionadora de problemas. Eu e você, como líderes, precisamos solucionar problemas. Não desistir no primeiro obstáculo que aparece. Não desistir na primeira dificuldade que aparece. E vai acontecer. Lembra que eu falei? São muitos, inúmeros problemas. Mas eu preciso continuar. Se eu tiver convicção do meu chamado, se eu tiver convicção de que o meu Deus tem algo especial para fazer através do meu ministério. O próximo ponto que eu quero compartilhar com você é pessoas que usam problemas como trampolins para o sucesso. Aqui é legal porque eu tenho falado de tipos de pessoas que são negativos. Agora eu vou utilizar justamente o lado positivo da coisa. Como líder, eu e você precisamos prestar muita atenção no modo como o nosso pessoal, os nossos liderados, respondem aos problemas. Porque nós precisamos ajudar a essas pessoas a responder da forma correta. Como foi que Bárbara, a secretária do John Maxwell, ela respondeu para ele de imediato? Não consigo resolver. Só que o John Maxwell, ele ajudou a Bárbara a responder de forma correta em meio aos problemas. Ele sentou com ela, mostrou como solucionava e as coisas começaram a acontecer. A ponto dela descobrir pelo menos 3 coisas que eu falei no ponto anterior. E também decidir passar de observadora a ser solucionadora de problemas. Assim sou eu e você. Nós precisamos fazer com que essas pessoas aprendam a resolver os seus próprios problemas. Tá, mas, pastor, o que é preciso para que isso aconteça? Para começar, é preciso tempo. Já falei isso várias vezes e vou repetir. Tempo é preciso ser gasto na liderança. Líder que não gasta tempo com os liderados vai ter sérios problemas. Você precisa observar as pessoas, você precisa estar perto das pessoas, você precisa ouvir as pessoas, você precisa analisar como elas reagem aos problemas. Deixa eu falar uma coisa para ti aqui. Jesus começou a observar como é que Pedro reagia aos problemas. Pedrão. Jesus começou a observar que Pedro respondia as coisas de imediato, às vezes era impulsivo, às vezes fazia o que não devia, falava o que não devia. Jesus decidiu se encontrar constantemente com Pedro. Jesus decidiu levar o Pedro na caminhada, ensinar no dia a dia, ajudar o Pedrão a resolver os seus problemas, a saber lidar com os seus problemas, a compreender a necessidade de enfrentar o problema. Até que o Pedro tivesse condições de tomar uma atitude positiva em meio ao problema. Da mesma forma somos nós, eu e você.
As pessoas que usam trampolim para o sucesso, elas reagem de forma diferente. Elas agem de forma positiva. Elas não se escondem no problema, elas encaram os problemas de frente e tentam resolver o problema. Então aqui eu quero abrir um parêntese gigantesco para você que é líder e você que é liderado também. Vamos lá. É o seguinte: os líderes precisam resolver os grandes problemas. Os liderados precisam ser treinados a resolver os problemas menores. Portanto, se todos os grandes problemas chegarem até você, se todos os pequenos problemas chegarem até você, ou seja, tudo que acontece de negativo está indo até você, para que você resolva. Como eu falei, você já tem, como líder, problemas demais todos os dias. Então, os seus liderados, aqueles que estão sendo treinados por você, precisam aprender a solucionar problemas. Imagina se o John Maxwell precisasse pegar a agenda toda vez que fosse necessário de um telefone. Senta aqui a secretária para que ele procure, resolva e entregue para ela. Teria necessidade da secretária? Não. Porque para o John Maxwell, para o líder, e seja ele qual for, os problemas para resolver têm que ser os maiores. Os menores têm que ser resolvidos pelos seus liderados. Têm que ser treinados constantemente para resolver e solucionar esses problemas, ok? Então é isso. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.